crucificação, etc? Cara, eu acredito que, apesar dos filmes que nós assistimos retratarem coisas similares, agora a gente tem a série The Chosen, que também representa essa Sim, caminhada de Jesus, né, por mais próximo que elas cheguem, eu acho que, conseguir trazer à tona a realidade física não é algo tão difícil, mas a realidade espiritual que o povo viveu naquela época, eu acredito que é o mais sim, complicado de tudo isso, né. Acho que maior do que falar sobre a sexta-feira de crucificação e sobre o domingo de ressurreição, é falar sobre a motivação que levou tudo isso. E aí eu trouxe uma citação de Roger Olson, que ele vai fa Olson, que ele vai falar justamente sobre essa motivação da Páscoa, né. E ele vai falar o seguinte, eu vou estar lendo aqui, ele fala: "O âmago da questão era: por que Deus se tornou homem para salvar os seres humanos com a sua morte, enquanto poderia fazer isso de outra maneira?" Ele começa falando assim, ó: "Pra que Deus precisou vir à Terra em forma humana, se ele poderia salvar o homem de qualquer outra forma que está diante da sua realidade, diante do seu poder?" E aí ele fala: "Ao responder a essa pergunta, você mostrou por muitos argumentos conclusivos que a restauração da natureza humana não deve ser esquecida e que não aconteceria se o homem não pagasse a Deus o que lhe devia em razão do pecado." Ou seja, o homem, no momento do pecado, lá no Gênesis, ele contrai uma dívida com Deus. Pode falar? cara, aí entra algo muito top, quando Jesus fala tetelestai. Eu vou trazer Co nesse co ponto, deixa eu ver justamente. Isso aí é cara, o que ele vai trazer também, esse sim, contexto. Porque nossa, ele fala: "Mas essa dívida", olha para você ver, ele vai começar a trazer a explicação de maneira muito clara. "Mas essa dívida era tão grande que, embora fosse exclusivamente do homem, ou seja, causada exclusivamente pela humanidade, somente Deus podia pagá-lo. Logo, a mesma pessoa teria que ser tanto homem como meu Deus." Deus. Ou seja, a dívida foi contraída pelo homem, mas o único que poderia ter a capacidade de pagar por ela era o próprio Deus. Jesus, ele é justamente essa resposta que Deus poderia dar à humanidade para essa restauração. E ele fala: "Por isso era necessário que Deus assumisse a natureza humana na unidade da sua pessoa, para que aquele que por natureza tinha a dívida que não podia pagar, na pessoa dele pudesse pagá-la." Em seguida, você me mostrou que o homem que era Deus tinha que provir que tinha que vir de uma virgem e vir na pessoa do Filho de Deus, e mostrou como poderia provir sem pecado da massa humana pecadora. Ou seja, ele tinha que ter todas as características de Deus, mas vir de maneira humana para que ele pudesse ter eu não vou dizer competência, mas a forma correta de pagar por algo que o homem Sim, contraiu. sim, Então, a motivação que traz todo esse acontecimento da sexta-feira, da crucificação e do domingo de Páscoa é justamente uma dívida contraída pelo homem lá no Jardim do Éden. Então, é algo muito maior, é algo que o homem não tinha essa condição de pagar. Então, olhando nessa perspectiva, a gente começa a entender, então, por que que Jesus precisou vir? Quem foi Jesus, sabe? E como é que eu enxergo ele? E a gente começa a mudar essa visão sobre o próprio Jesus, sim. que ele não foi só um profeta, que ele não foi só Deus que visitou a terra, não, Jesus veio com um propósito aqui para a terra. Um propósito que grandioso demais para que pudéssemos explicar talvez só com ovos de Páscoa e com o coelhinho que o mercado nos vende. Sim.